Olá, muito boa noite. Obrigada por estarem desse lado, obrigada por disponibilizarem o vosso tempo para estarem aqui. E apesar de eu não vos estar a ver, eu tenho a certeza que vocês são a plateia mais bonita e mais elegante desta noite. Muito obrigada por estarem aqui. E antes de começarmos, porque eu sei que há aqui muita gente que não me conhece, nunca ouviu falar de mim nem do meu saco carregado, eu quero então apresentar-me. Eu chamo-me Marina Antunes, tenho 30 anos e sou sobrevivente oncológica. Fui diagnosticada com um linfoma não Hodgkin aos 13 anos, fiz várias sessões de quimioterapia, radioterapia, um ano depois felizmente fiquei bem. E em 2013 criei o pioneiro projeto Cancro com Humor, porque eu acredito de facto que a melhor ferramenta de comunicação que nós temos é mesmo o humor. Então eu tive e tenho a missão de partilhar uma história de superação, mas com esta ferramenta extraordinária que é o humor, porque acredito que é mais fácil de falar de temas tabus, de temas difíceis como o cancro, com alegria, com leveza. E é assim que, através dos meus livros, das conferências, das palestras que tenho feito, tenho trabalhado nesta área da desmistificação e da sensibilização, através da comunicação positiva. E porque 2020 tem sido um ano de recomeços, decidi, juntamente com uma equipa incrível, que eu juro que existe, mas vocês não conseguem ver porque está cada um nas suas casas, criar a Associação Humor Relevante que vos apresento hoje. E a missão da nossa associação é muito concreta. Nós somos defensores do humor. Nós queremos sensibilizar e desmistificar temas tabus, como as doenças crónicas, não só o cancro, e também minimizar o impacto negativo que as doenças têm na família e no doente, como através de ações de proximidade, de palestras, de conferências, como estamos aqui a fazer, mas também de espetáculos, através da arte. Muito bem, então nós estamos a começar em grande esta apresentação, este início, porque estamos a começar com o ciclo de conferências Rosa. E eu tenho 3 convidados maravilhosos que vou já apresentar. Cada um vai dar a sua opinião, a sua perspectiva, e eu espero que esta vai ser uma conversa leve, transparente, sem tabus, muito descontraída, tratamos todos pelo nome e assim é que tem que ser. E então vou passar a convidar os meus excelentíssimos, está bem? António Sala, que é a figura que todos nós conhecemos e acarinhamos, aliás é conhecido como António o Comunicador, o título do seu documentário, não é? Já teve todas as profissões do mundo, foi locutor de rádio, produtor, eu vou me esquecer de alguma, professora, realizadora, cantora, Presidente da República um dia, e António, toda a gente o conhece e toda a gente reconhece como a voz do Portugal e está aqui hoje. Depois temos Joana Teles, que também faz tudo e mais alguma coisa, é apresentadora de televisão, é repórter, é empresária, tem a sua própria marca, a sua própria linha, foi também estudante de enfermagem, é uma comunicadora e hoje traz-nos também o lado do familiar, um lado muito pessoal e muito obrigada, Joana, por estares aqui. Depois temos connosco o Dr. Manuel, que me pediu e que me deu autorização, aliás, para tratar pelo nome, obrigada, é estranho, mas vou conseguir, o Manuel. Que é, eu conheci-o, aliás, no webinar da associação do qual presido, não é? Da Associação Portuguesa contra a Leucemia, e muito resumidamente, o doutor é diretor do Departamento de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e do Programa de Transplantação de Medula Óssea, não é? Foi pioneiro de transplantação de medula óssea em Portugal, tendo em conjunto com os seus colaboradores introduzido no nosso país todos os avanços relevantes nesta área. Gaguejei um bocadinho a falar de si, porque de facto é uma honra muito grande ter uma das maiores referências de oncologia aqui comigo. E eu começo já por si, António, se puder ser. Pode ser? Pode, claro. Vou já lançar a conversa. António, durante tantos anos o António habituou-nos a transmitir a sua alegria aos seus ouvintes, que muitas vezes, acredito, estavam sozinhos e a precisar da sua alegria. Quando foi diagnosticado com cancro, como é que foi trazer depois essa alegria para si e para a sua família? Foi mais difícil ou mais fácil do que aquilo que já estava habituado a fazer? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nada. Estou muito feliz de estar aqui e boa noite para si, Marina, um grande beijo. Para a minha querida Joana, já não nos víamos há muito tempo, e para o Dr. Manuel um grande abraço, que também já não me cruzo com ele, por acaso, no IPO há bastante tempo. Ora bem, cumprimento aqueles que nos estão a acompanhar e espero que esta noite possa ser uma noite
interessante e, acima de tudo, de ajuda para todos nós, começando por nós e passando para aqueles que estão connosco, não é? Quando se tem uma notícia destas, quer sejamos a pessoa mais corajosa do mundo, quer sejamos a pessoa mais frágil do mundo, acho que ficamos todos numa situação muito idêntica, que é de uma grande fragilidade e parece que tudo cai à nossa volta. Ruímos completamente. Eu, quando pela primeira vez um médico me pôs a mão no ombro e disse: temos aqui um problema, o António tem um cancro. E aquela palavra que todos nós ouvimos tantas vezes, que lemos tantas vezes, que achamos que sabemos o significado, percebemos na altura, que não sabemos nada praticamente. E parece que tudo vai ruir, tiram-nos o tapete, sentimos, não sei, cada um senta à sua maneira, mas que é um precipício enorme que se abre ali à frente dos nossos pés, isso não há dúvida nenhuma. Mas depois, é isso mesmo, há profissões em que as pessoas se calhar podem, no seu dia-a-dia, logo a seguir, ficar a mastigar esse tal abismo. Exatamente. Mas há profissões como aquela que eu tenho, onde o dia tem 24 horas, mas eu tinha de estar pelo menos 3 horas à frente de microfones em direto, num programa da manhã, a tentar passar por as pessoas coisas positivas, ajudá-las a começar a encarar o seu dia da melhor maneira, e, portanto, aí das duas uma, ou eu consigo fazer isto, e sou um grande ator e represento muito bem, mas isso deve ser um desgaste emocional incrível, e não deve ser nem verdadeiro para quem nos ouve, nem para nós próprios, ou então não consigo fazer isso. E eu senti que tinha que fazer. E, portanto, essa coragem que eu tinha de encontrar para dizer às pessoas: bom dia, vamos em frente, há um dia que a espera, cheio de problemas, mas também se calhar cheio de coisas boas, eu tive no fundo essa mensagem passar a ser também a minha mensagem para mim próprio. Exatamente. E eu tinha tido, uns tempos antes, uma experiência horrível que foi estar a meio do programa, ter ido a um gabinete e ter vindo a telefonista dizer ao meu técnico, e eu estava a ouvir, mas ele não sabia que eu estava a ouvir: o António onde é que foi? Ele disse: deve ter ido à casa de banho. Eu não estava na casa de banho, estava ao lado. E disse: é que não lhe digam nada até ao final do programa, mas aquele que telefonaram agora acabou de falecer a avó dele. Vou dizer que a minha avó era das pessoas que eu mais amei na minha vida, e era assim qualquer coisa de fantástico. E eu recebi esta notícia sem nem saber, e pensando que não me estavam a dar e que eu não estava a ouvir, o meu programa começava às 7 e até às 10, e eu soube a notícia às 8h30. Isto significava que eu tinha 1h30 pela frente. Foi um choque brutal, e eu disse: o que é que eu faço? Paro, vou continuar na mesma, vou até ao fim, e eu disse: não, tenho de ir até ao fim, não aconteceu, isto é um problema meu, mas que eu tenho de ultrapassar. E acabei o programa, e fiz o resto do programa todo. Eu penso que, não me perguntem como é que foi, o que é que fiz, que eu não me lembro, mas sei que foi uma experiência que provou a mim próprio, naquela 1h30, de que nós podemos dar a volta por cima das coisas e ajudar-nos com algum otimismo. Ora bem, como aquilo era um programa marcadamente otimista, e em que eu levava toda a manhã a contar histórias, a rir, a dizer disparates, a fazer coisas mais sérias também, eu tive de continuar nessa linha. E ao fazer isso, eu percebi que sim, que essas coisas ajudam-nos. De maneira que, quando recebi a notícia de que tinha um cancro, eu reagi também um bocado da mesma maneira. Eu levei o murro e disse: pronto, o murro está dado, a nova negra vai cá, está cá, mas eu tenho de ultrapassar isto e tenho de ir por outros caminhos. E assim fiz, de maneira que, acima de tudo, misturei muito humor e muita coragem. Claro que nós sozinhos não conseguimos fazer isto. Claro que sim, claro que sim. E há grandes ajudas, e a ajuda familiar, a ajuda dos amigos, a ajuda de nós próprios querermos acreditar que aqueles que estudam, que sabem, que tratam disto, que são os médicos, as equipas, têm os seus protocolos e sabem o que é que nos devem fazer, o nós entregarmos com muita confiança, dizendo: eu disto não percebo nada. Exatamente. Temos de entregar para isto da mesma maneira quando entramos num avião.
Ou seja, em que nós achamos que aquela máquina que pesa toneladas, levanta mesmo voo, foi feita por gente que desde o mais pequeno parafuso até ao motor mais complicado está pensada para voar e vai nas mãos de quem sabe. Exato. E nós entregamos, nós vamos, claro que há medos, mas às tantas nós entregamos completamente nisso. Eu acho que nestas situações tem de acontecer o mesmo. Nós temos de nos entregar com uma grande confiança e dizer, não, eles é que sabem disto. Exatamente. E, portanto, temos de confiar plenamente. Essa confiança, aliada ao humor, ao bom humor. Claro que temos momentos de pressão e altura em que nos apetece chorar. Que choremos. Claro, mas e há alturas em que nos apetece bater com a cabeça e dizer, olha, tem de ser. Mas depois, acima de tudo, que tenhamos a capacidade de deixar que nos deem a volta e nós próprios precisamos dar a volta também. E isso ajuda muito e foi o melhor que eu tive. Depois tive um segundo cancro. Hoje em dia parece estar na moda, quase toda a gente ter uma coisa destas e haja alguns repetirem sem ser o mesmo problema. Com outro problema. Mesmo. Eu sou franco, encarei a coisa já de uma maneira muito mais natural. Porque percebi que tinha tido êxito no primeiro e disse, e porquê é que não vai ter êxito no segundo? Isto é para continuar. Isso é muito curioso aquilo que está a dizer. Sim, António, deixa-me só aqui juntar aqui a Joana à conversa, porque tu estiveste no outro lado da situação, não é? Tu não foste a doente oncológica, foste a familiar. E como tens exatamente a mesma profissão que o António, não é? Você também trabalhas na televisão e esta é a tua área. Como é que foi? Também passaste por isto, mas enquanto familiar, ou seja, tinhas que estar em direto, tinhas que estar a trabalhar e sendo o sorriso a tua imagem de marca, não é? Exatamente. Tu também tiveste esta máscara ou era algo que te era muito natural e tinhas essa energia dentro de ti, ou também aconteceu um bocadinho como aqui aconteceu ao António, mas de outro ponto de vista? Bom, antes de responder à tua questão, claro, fazer os devidos agradecimentos. Para mim é mesmo um enorme privilégio estar aqui. Um grande beijinho para ti, Marino, Furacão. António, quem tem um carinho enorme, é um gosto revê-lo e sabê-lo bem, e ao Dr. Manuel, que será obviamente aqui um ponto fulcral que nos vai ajudar muito também aqui a desmistificar um bocadinho, porque o cancro tem uma palavra tão pesada que é uma sentença quando nós a escutamos, quer sejamos a pessoa que a tem, quer sejamos o familiar. E eu estava a ouvir aquilo que o António estava a dizer e efetivamente nós entramos em piloto automático, que é isto tem que ser feito, o lado profissional vem ao de cima e nós seguimos em frente. Claro que houve momentos em que eu sabia que, neste caso foi meu pai, mais recentemente, que não estava bem, não me apetecia estar cheia de sorrisos, mas por outro lado, a Joana normal é uma Joana feliz, então eu quase que a profissão me ajudava a trazer de volta essa Joana. Portanto, para mim foi um bom ponto de equilíbrio. Quando estava feliz, e eu sou muito feliz naquilo que eu faço, não estava com nenhuma máscara, estava mesmo. Era uma forma também de voltar a uma certa normalidade. Portanto, é muito diferente este papel de quem sofre na primeira pessoa e de quem sofre, quem está ao lado, embora que seja também muito complicado. Exatamente. E, Manuel, diga-me aqui uma coisa. Apesar de vários estudos, né, validarem aqui a positividade e o humor na superação da doença, eu adorava ouvir a opinião de um profissional de saúde que me validasse e que me falasse aqui da importância do humor na saúde, porque o Manuel é muito mais credível do que eu, por isso se for o Manuel a dizer, isso é muito mais, corre muito melhor. Não, mas dê-me a sua opinião em tantos anos de experiência. Ainda aqui o humor, se achar por bem, claro. Com certeza, bom, eu faço minhas as palavras do António e da Joana, agradecendo o seu convite. A Joana disse uma coisa que eu acho que se aplica perfeitamente assim, é Marino Furacão. Nunca me tinham chamado Marino Furacão, mas... encaixa muito bem com a sua maneira de ser, com a sua personalidade. Sabe que eu tenho desenvolvido toda a minha vida profissional na área das doenças oncológicas, mas sobretudo na área das doenças oncológicas que têm origem no sangue, ou seja, leucemias, linfomas e outras doenças menos frequentes como os mielomas, enfim, por aí fora. Tive a oportunidade ao longo de todos estes anos de ver os progressos tremendos que têm sido feitos nesta área,
Eu posso dizer que quando comecei na minha especialidade, já lá vão muitos anos, e talvez isso marcou-me um bocado, porque eu fiz toda a minha formação da especialidade em Inglaterra, e já nessa altura, e estou a falar nos anos de 78 a 83, a forma de encarar as doenças na sociedade inglesa, na sociedade anglo-saxónica, era bastante diferente daquela que se vivia em Portugal, embora hoje em dia essa diferença se tenha esbatido completamente e, de facto, há uma mudança completa na maneira de abordar a doença e na maneira como os médicos conversam com os doentes e como os doentes encaram as situações. Mas naquela altura, no meio em que eu me encontrava, os doentes eram informados da natureza do seu problema e eram discutidas ou conversadas as hipóteses de tratamento e tudo isso, portanto era um bocado diferente daquele ambiente. Eu fiz o curso de medicina em Lisboa, depois fiz uma coisa que se chama, isto foi logo a seguir ao 25 de Abril, que chamava-se na altura o Serviço Médico à Periferia, que era foi uma experiência de vida fantástica. Eu, médico recém-formado, fui lançado de paraquedas na Ilha da Madeira em uma série de povoações que nunca tinham tido um médico até aquela altura. Portanto, foi uma experiência fantástica. Passei por coisas extraordinárias, até posso dizer, além de vez que estamos a falar com humor, cheguei a fazer uma povoação na Ilha de Madeira chamada Palulo do Mar, em que, na altura, o veterinário que dava assistência àquela parte da ilha morreu e, portanto, eles ficaram sem veterinário. E então eu tive que autorizar que o gado abatido pudesse ser consumido. Okay. Ora bem, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, nem fazia ideia como é que aquilo se fazia, de modo que fui ao Funchal e dizia, bem, eu não percebo nada disso, como é que é? Não tem importância, doutor, venha cá. Levaram-me ao matador e disse assim, olha, está a ver, aqui isto é uma vaca cortada ao meio. O senhor tem que olhar aqui para duas coisas que são fundamentais. Tem que olhar para os pulmões e ver se eles têm tuberculose ou não. Tem que olhar para o fígado e ver se eles têm quiste hidrático ou não. E depois tem que pedir para lhe abrirem aqui uma parte do músculo e ver se tem triquinas, quistes agora falta o nome, daqueles parasitas de lombrigas. Lombrigas. Em terminologia comum, exatamente. As belas das lombrigas, sim. Então, feito isto, e eu lá fui armado com estes conhecimentos para o Palulo do Mar e passei, fiz 2 ou 3 sessões no matador da povoação, com um ar muito profissional, dizer, olha, então agora vamos lá ver como é que estão os pulmões, e agora o fígado, e agora isto. E depois, para minha surpresa, saía de lá em geral com um fígado ou meio fígado de vaca, que vocês não sei se sabem o que é, são para aí 6 quilos de iscas, que é como uma pessoa chega. Eu fazia urgências, assegurava o serviço do Hospital da Calheta, e que era as enfermeiras e o pessoal eram religiosas, eram irmãzinhas, eram freiras. Então, olha, está aqui, diz, doutor, o que é que a gente vai fazer? Então, olha, agora toda a gente vai comer iscas durante 3 ou 4 dias, porque não sei onde está aqui. Bem, mas isto é... Tinha que levar tudo com humor, levavam toda esta aventura com humor e com alegria, não é? Sim, com certeza, pois isso, enfim. E também, enfim, na altura eu era um miúdo, não é? Tinha... 26, mas hoje na sua profissão, considera que é fundamental termos alegria, que nesta relação doente-médico... Eu acho que é importante. Acho que é importante, mas acho que quando nós falamos de cancro, e eu ouvi tanto o António como a Joana falarem, há muitos tipos de cancros diferentes, não é? Uhum. E há uns que têm, felizmente, um muito bom prognóstico, e hoje em dia se conseguem tratar, e em muitos casos se conseguem curar, não é? E nesses é fácil nós sermos otimistas com os doentes e dizer-lhes, olha, isto não vai ser fácil, os tratamentos vão ser complicados, vão haver efeitos secundários e tudo isso, mas a probabilidade de ter
um sucesso, um desfecho favorável é grande e, portanto, vale a pena encarar isto com otimismo. Há outras situações que, pelo contrário, que nós sabemos que não são de maneira nenhuma favoráveis, são difíceis. São difíceis, nós não temos grandes coisas para oferecer aos doentes, não é? E aí a situação torna-se muito mais delicada. Mas Manuel, permite-me só interrompê-lo e aqui, enquanto doente que fui, mas independentemente do grau e da dificuldade, não é? Esta alegria, e quando falamos de humor, não é o humor só no seu estado bruto, não é? O humor é aquela alegria, aquele tato, aquele sorriso que se tem naquele momento. Eu acho que isso devemos ter sempre, não é? Em qualquer contexto. Agora, claro que é tão mais fácil comunicar quando também nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos que a probabilidade de tudo correr bem é muito mais complicada. E eu, nesse aspecto, posso considerar quase um privilegiado, porque ao longo deste tempo todo tenho assistido a uma evolução extraordinária da técnica, dos tratamentos que têm vindo a surgir cada vez mais, ao ponto de poder dizer que, por exemplo, quase todas as leucémias das crianças hoje em dia curam-se. Exatamente. Muitas dos adultos também se curam. Eu trouxe para Portugal a técnica do transplante de medula óssea, cá não se fazia, e de facto isso permitiu que nós tivéssemos transplantado. Em 1987 foi na altura em que começámos os primeiros transplantes. Eu vi hoje na minha consulta um doente, o quarto doente que transplantei em 1987, na altura. Hoje reencontrou? Por acaso, quer dizer, coincidiu porque nós temos estabelecemos um princípio que, aliás, é comum à maior parte dos centros que trabalham em transplantação. Mantemos um acompanhamento que nós chamamos o follow-up dos nossos doentes, mesmo que eles estejam bem e são ex-doentes, uma vez por ano. Tentamos que isso seja. Porquê? Porque isto para nós tem-nos ensinado imenso ao longo destes anos todos. Estamos mais alerta para algumas complicações tardias que podem surgir e porque se cria um laço, um laço tão forte entre o médico e o doente que eles gostam de vir à consulta, sentem-se mais seguros, mais confiantes. E quando vêm nós dizemos, olha, está tudo bem, se calhar, não, doutor, não me diga que me vai dar alta, que eu não quero, eu provavelmente quero estar aqui outra vez e não sei o quê. Bem, mas é mesmo, nós não queremos ir embora. Essa relação é que é maravilhosa. E portanto, eu agora já me esqueci, já perdi um bocadinho e fui à meada do que lhe estava a dizer. Mas o que eu quero dizer é isto, de facto, sim, eu acho que o otimismo é importante, o saber encarar as situações com um sentido de humor é muito importante, mas reconheço que nem sempre isso é possível, não é? E aí nós temos que também, da nossa parte, procurar intervenções com outras pessoas que fazem parte da nossa equipa, por exemplo, os psicólogos, que têm um papel muito importante, de facto, ajudam. Eu não tinha... Confesso, isto é uma confissão que se calhar não devia fazer assim. Vamos só nós quatro, está completamente à vontade. Não está cá ninguém, estamos na minha sala a comer queijo, está tudo bem. Durante algum tempo encarei com alguma desconfiança os psicólogos. Achava que aquilo, isto é conversa de treta, isto não leva, quer dizer, não sei o quê. Mas hoje em dia reconheço que me enganei, e ainda bem, enganei-me profundamente. Acho que um bom psicólogo é um excelente colaborador de uma equipa médica que trata de doentes oncológicos, sem dúvida. É uma peça fundamental. Sim. Acho que é importantíssimo. Vou agora só dizer que podem fazer as vossas perguntas para o nosso chat. Tenho aqui 2 computadores, está mesmo aqui um estúdio montado, por isso façam as vossas perguntas aos nossos convidados que eu vou integrar. António, nós já falámos aqui de tanta coisa, já falámos mal dos psicólogos, obrigado. Já falámos dos psicólogos, já falámos da relação médico-doente, já falámos... Estamos a falar do humor, não é? Desde que começámos. A relação médico-doente tem mudado ao longo dos anos. Também consigo, enquanto doente oncológico, sente que houve aqui uma evolução, que as coisas mudaram. Eu não sei há quanto tempo é que é seguido, penso que no IPO, não é? Eu comecei, o meu primeiro problema já tem lá muitos anos, e fui seguido, estive nos Estados Unidos e estive em Los Angeles. E depois fui seguido cá, fundamentalmente na Fundação Champalimau. No IPO
como voluntário também há 23 anos que eu lá vou e que estou. E é engraçado, há uma coisa que eu acho que é muito interessante e que tem um bocadinho a ver, claro que não sou médico, não tenho formação nenhuma na área da medicina, mas isso que disse sobre os psicólogos, nós não deixamos os voluntários de também ser um bocadinho psicólogos em determinados aspectos. E eu percebi, porque os meus casos de cancro foram mediatizados, que as pessoas tiveram conhecimento de que o Sala tinha tido um problema oncológico. Sim. E quando eu retomo o voluntariado, e já depois de estar bem, e chegava ao pé das pessoas, e as pessoas, algumas me reconheciam, eu percebia que o senhor como é que está? Eu estou bem, como vê, estou aqui em carne e osso, estou um bocado mais carne que osso, mas pronto. E como é que se sente? Sinto muito bem. E eu percebi que as pessoas olhavam para mim como um ato de esperança. Exatamente. Mas eu tive o quê? Eu disse, tive um cancro no rim, e foi-me tirado parcialmente o rim e tudo mais, e as pessoas diziam, eu também tenho um cancro no rim, mas o senhor já foi há quanto tempo? Eu disse, olha, foi há 6 anos, há 3 anos. E eu achava que aquilo psicologicamente para aqueles pacientes era realmente um estímulo muito bom. Mas como disse o Dr. Manuel muito bem, há casos e casos. A relação dos médicos com os doentes são fundamentais. E eu acho que a maior parte dos médicos também são uns bons humoristas, porque, por exemplo, eu quando tive o meu primeiro problema e a minha primeira cirurgia, perguntei ao meu médico e disse, como é que é a minha operação? E eu achei que ele estava a acusar comigo, porque ele disse-me textualmente assim, a tua operação é lindíssima. Abre-se não sei o quê, tira-se não sei o quê. Eu pensei, ele está a acusar comigo, mas depois percebi que não. Ele estava a falar a sério, porque para ele, enquanto médico, aquela cirurgia, o fazer aquilo, era lindíssimo. E quanto mais complicado, melhor, mais eles gostam. A rir, mas como é que uma coisa destas pode ser lindíssima? E percebi que esse tipo de linguagem, até a própria sinceridade do médico, a dizer ao seu paciente com cancro que tem de ser operado, atenção que a tua operação é muito bonita, das operações mais bonitas que há, isto pode parecer um bocado estranho, mas não deixa de ser uma verdade dita de uma maneira que é muito interessante e que ajuda muito. Eu acho que a evolução nesse aspecto dos médicos com o doente e a viagem que fazemos juntos é uma coisa que é extremamente importante. E tem a ver com aquilo que eu dizia no início, a confiança mútua que tem de se depositar. O médico também tem de perceber como é que lida connosco, porque não há duas pessoas iguais. E enquanto um determinado tipo de linguagem, determinado tipo de explicação para um paciente é fantástico, para o outro é terrível e se calhar é melhor não ir por aí, o médico tem de ter tudo isso, de sentir tudo isso, mas o doente tem de ajudar muito com a tal confiança. Completamente. Joana, eu sei que... Obrigada, António, concordo e assim por baixo, acho exatamente isso. Joana, tu estudaste durante 3 anos enfermagem, tens também uma opinião muito concreta como é que é esta relação médico-doente, ou neste caso profissional de saúde, enfermeiro-doente, e nós até falávamos em off há uns dias como sentes que as coisas mudaram assim de uma forma abismal, esta comunicação, podemos chamar de comunicação positiva, comunicação... E eu só quero fazer aqui um à parte, o humor não é curador, mas o humor é facilitador. Eu acho que aqui nós não nos podemos esquecer disto, independentemente do grau e da... Sabem, eu adoro esta imagem do doente que isto aconteceu, de estar à espera da consulta, na sala de espera, sentado numa cadeira fria, e de repente passa o médico super acelerado para qualquer lado, pisca-te o olho e diz, Marino, eu já venho, está tudo bem, eu já venho, só isto. E a pessoa parece que respira. E ele perdeu 2 milésimos de segundo a olhar para mim, a piscar-me o olho, a sorrir, e lá vai ele à vida dele, se calhar foi almoçar, não sei, mas isto tranquiliza-me. Joana, como do outro lado também, outra vez, não é? Como quando estudaste enfermagem, o que é que tu viste, o que é que tu sentiste? Olha, antes de mais, eu há bocadinho, e peço desculpa, eu não cumprimentei a nossa audiência. Olá! Olá, obrigada a todos aqueles que se juntaram a nós. Provavelmente serão pessoas que são cuidadores, são pessoas que são familiares, são pessoas que estão a passar pelo cancro, portanto é muito importante também agradecer-vos por estarem aqui nesta partilha e esperamos mesmo, e acho que posso falar em nome de todos, que algumas das nossas palavras acrescentem e melhorem alguma coisa.
Eu sou muito otimista, portanto o humor para mim faz parte da minha vida, mas pegando no exemplo concreto do meu pai, nem sempre funciona para todos os doentes. Okay. Eu vou só fazer esta à parte, porque apesar de que era uma pessoa extremamente bem-humorada e bem disposto, na doença não tinha grande tolerância para isso. Ok. Acho muito importante também que mesmo os voluntários que fazem um trabalho extraordinário, eu assisti, por exemplo, era uma senhora em concreto, ela era muito querida, mas era tão otimista que quando uma pessoa já tem uma sentença tão pesada como o meu pai tinha, não caía bem. E então esta sensibilidade... Claro, precisa um tato, claro, gigante. Quando tu sabes que já está por dias, vir alguém dizer, mas vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Sem querer aquelas palavras, em vez de virem encorajar, magoam. Exatamente. E é muito importante também esta sensibilidade que tem que se ter. Portanto, eu defendo muito o humor em tudo, mas chega ali um momento que o que a pessoa precisa é de ser respeitada. E se a pessoa quer estar triste, ela precisa de estar triste. É ela que está a fazer o seu luto. E se o seu luto passa por uma boa disposição e querer falar com toda a gente, que assim seja. Portanto, mais uma vez o indivíduo tem totalmente de ser respeitado. Agora, refrescando só assim aquele ponto de vista que me falavas há bocadinho. Sim. Uma das coisas que me fez, eu adoro o meu trabalho, e partilhei isto contigo, mas há 20 anos eu achava que a televisão era só para alguns e achava que acontecia só em Lisboa. Eu estava no Porto, achava que estava longe de tudo, e então eu pensei, vou para outra área que eu gosto muito, que é a área da saúde. E porquê que a enfermagem me satisfazia tanto? Porque eu comunicava com os meus pacientes, eu ouvia-os, mais do que ir lá e saber fazer algum procedimento que tinha que ser feito, dar-lhe a medicação, quer que seja, eu puxava por eles porque eu gostava de ouvir as histórias deles. Isso foi das coisas que mais me enriqueceu e fez de mim a pessoa que eu sou hoje, foi ter 20 e poucos anos e estar a encarar situações e estar a lidar com pessoas que fogem muito à nossa normalidade. E uma das coisas mais bonitas, e nós temos aqui a falar muito bem dos médicos, têm um papel extraordinário, mas eu também sinto necessidade de vir em defesa dos enfermeiros, que são extraordinários, desdobram-se em 1001 pessoas no que for preciso, para prestarem os melhores cuidados, sejam eles físicos, sejam eles muitas das vezes emocionais. Basta uma mão, basta um carinho, às vezes basta não dizer nada, olhar olhos nos olhos e fazer assim uma vestinha na mão. E isso os enfermeiros fazem-no lindamente, e acho que é uma das profissões, os médicos também, claro. Eu só falo da minha experiência enquanto quase enfermeira, só me faltou o último estágio. Deixa lá, eu fui quase bailarina, e quase cozinheira, e quase tudo. E acho que é das profissões mais bonitas que se pode ter. É sim. E eu passei um mês inteiro no IPO do Porto, deixo também aqui um grande beijinho a todos os enfermeiros, e os dos cuidados intensivos em particular, que foram uns anjos da guarda e que permitiram uma partida muito bonita. E isto é importante que se diga. Obrigada. Joana, antes de mais tenho que te agradecer esta enorme generosidade de estares a partilhar com tanta vulnerabilidade a partir do teu pai, a vida do teu pai, não é? A vida do teu pai. E muito obrigada por estás a partilhar com tanta generosidade. E eu tenho só fazer aqui uma parte, antes de fazer uma pergunta ao Dr. Manuel, que me desapareceu, já apareceu. Só tenho que fazer aqui uma à parte, eu concordo plenamente, uma ode aos enfermeiros. Eu, aliás, quero aproveitar, em todos os sítios onde eu falo sobre a minha experiência, eu mando sempre um beijinho muito especial ao meu enfermeiro que tomou conta de mim, o enfermeiro Humberto, que além de ser muito giro, graças a Deus, que também ajuda quando uma pessoa está numa cama no hospital, todos os dias, ele tinha uma particularidade, todos os dias cumprimentava-me de uma maneira diferente. Se calhar não sabia o meu nome, mas eu adorava. Ele todos dizem, bom dia, princesa, como é que está a menina mais bonita deste hospital, sabes? Pode estar a dizer a todas, mas eu sentia-me especial. Manuel, está aqui uma conversa tão bonita e, por favor, se quiserem complementar alguma coisa que a Joana disse, que o António disse, estamos em casa. Mas estamos aqui a falar desta relação do doente, do humor e da alegria, da comunicação, tem que ser facilitadora, tem que haver um respeito e um trato brutal. Cada pessoa é uma pessoa.
exatamente por ser, cada pessoa ser uma pessoa, a forma como se comunica um diagnóstico destes não é a mesma para toda a gente. E há alguém aqui que faz uma pergunta muito pertinente, que é a Raquel. Como comunicar aos mais novos a notícia? Não é? Como é que se faz isto? Como é que se comunica aos mais novos? A pergunta é para mim, não é? Sim. Pronto. Bem, a experiência que eu tenho com os mais novos, eu não sou, embora transplante doentes pediátricos, o mais novo que transplantei tinha 6 meses, mas é verdade, mas aqueles que abordo, que não tanto no contexto de transplante, ou são adolescentes ou são adultos jovens, não é? Okay. O que é diferente do que falar com crianças, digo com crianças com menos de 16 anos, não é? Porque os miúdos hoje em dia com mais de 16 anos, 16, 17, já têm uma percepção da vida muito parecida com aquela que os adultos têm, não é? Não é fácil, porque eles estão numa altura da vida, na adolescência, em que se confrontam com muitos desafios na mudança física da sua estrutura, desafios com o futuro, o que é que irão fazer, o que é que se vai passar, o que é que não se vai passar e tal. E, portanto, a surpresa ou o choque de um diagnóstico desta natureza é mais uma dificuldade acrescida. Pois. A minha é evidente que tanto o António como a Joana disseram muito bem que as pessoas são muito diferentes, não há duas pessoas iguais, as pessoas têm que ser abordadas. Nós temos, como médicos, temos de tentar perceber o doente que temos à nossa frente e procurar os pontos que nos permitam aproximar-nos deles e saber. Isto é uma coisa que se aprende com a experiência, isto não se ensina nos bancos. Era isso que eu ia te perguntar a seguir, não se ensina, não é? Não se ensina. É um saber de experiência feito. É uma coisa que nós vamos aprendendo à medida que vamos evoluindo. E uma coisa que para mim é um bocado triste é ver que hoje em dia isto perde-se muito com os médicos mais novos. Eu vejo que muitas vezes eles não sabem, não sabem, ou não têm ainda conhecimento, não têm dificuldade em abordar os doentes, e depois porque a própria vivência da medicina hospitalar modificou-se radicalmente ao longo dos últimos anos, sobretudo, por razões de ordem vária. Praticamente as carreiras médicas desapareceram. As carreiras médicas era a estruturação de um serviço, e hoje em dia estou a fugir um bocadinho para o lado, mas só para tentar explicar que aquilo que eu aprendi ao longo destes anos todos e a maneira de conseguir abordar os doentes e tudo, eu próprio fui aprendendo com eles também. Eu aprendi imenso com os meus doentes, mesmo com miúdos e com adultos, a aprender como é que se pode conversar com as pessoas, até onde é que se pode ir, o que é deixar muitas vezes as coisas um pouco em suspenso, esperando que haja do outro lado da secretária uma iniciativa que venha no sentido de dizer, olha, eu não quero que me diga absolutamente mais nada, porque não quero saber nada disso,
ou então, não, eu se calhar, assim, tenho inúmeras coisas que me lembro perfeitamente, agora estou-me a lembrar de um senhor que já tinha uma certa idade e que a pergunta que ele me fez foi: doutor, eu estava a pensar em mudar de carro agora, eu queria comprar, não sei se era um Opel, se era um, não sei o quê, acha que vale a pena? Acha, quer dizer, que eu disse, É uma pergunta muito... Sr. Martins, eu acho que, ouça, o senhor estava a pensar em mudar de carro, não é? Isso dava-lhe gosto. Olha, mude de carro à vontade, por amor de Deus, porque é que não há de fazer isso? Mas, António, desculpe, Manuel, desculpa interrompê-lo, só mesmo para aqui na linha de raciocínio, isto falando e aprender. O Manuel está-nos aqui a dizer que de facto mudou e aprendeu ao longo da vida e que se calhar os mais novos falta-lhes aquela experiência. António, o que é que aprendeu enquanto voluntário que não aprendeu enquanto doente? Se é que esta pergunta faz sentido. Mas eu sei que aprendi várias coisas. E aprendi uma coisa. A Joana há bocado disse uma coisa que eu rotulo de muito, muito importante. É que o nosso papel em relação ao doente, nomeadamente os voluntários, e quando falou e deu o exemplo daquela senhora que era se calhar otimista demais enquanto voluntária para uma pessoa que estava numa situação e que não... o pai dela, que não se queria sentir... porque é quase como uma agressão. Uma pessoa que está muito consciente e tem plena noção do estado em que está, e alguém está numa de, embora movida pelas melhores intenções e pelos melhores sentimentos, e dizer não é nada, isso vai passar tudo e não sei o quê. Não se deve fazer isso. E eu recordo-me uma vez que eu sempre gostei muito de anedotas e de contar anedotas, e aos pacientes às vezes, no meio da conversa, por texto disto ou daquilo, vinha uma historieta qualquer. E eu recordo que um dia para um senhor eu contei uma história que resultava sempre e que as pessoas achavam muita piada e riam sempre muito. Eu me perguntei qual é que eu já não me lembro. Mas, não, se não eu contava, mas não me lembro. Mas sempre contei, mas aquilo resultava sempre e as pessoas riam sempre muito. E ele ficou, olhou para mim, não expressou um sorriso, não disse nada nem nada, a conversa mudou, tudo mais. Passados uns dias, eu volto a passar por lá, ele tinha até mudado de cama, lembro perfeitamente. E quando me dirijo a ele estava já com outra disposição, as coisas terão corrido melhor, e ele olha para mim, nunca mais me esqueço, quando eu chego, eu digo, então, boa tarde, então, como é que se sente? E ele olha para mim, faz silêncio e diz assim, a sua anedota do outro dia, já hoje me tive a rir com ela. Não se riu no momento, se riu-se depois, isso é maravilhoso. E depois da conversa eu percebi que ele tinha melhorado, logicamente. E que as coisas estavam melhores e que a resposta dele era melhor. E realmente é aquilo que a Joana tem toda a razão e o Dr. Manuel tem toda a razão quando diz que devemos saber analisar e olhar cada um dos pacientes, porque há uns que precisam disso, há outros que não precisam nada. Eu tinha um senhor, e é uma história que eu conto sempre, que esta é muito rápida, parece anedota, mas não é, que é um senhor chamado João, que eu visitei muitas vezes e que houve uma altura em que ele não estava nada bem. Nada bem. E veio a piorar. Até que de repente ele começou a melhorar e começou a entrar por um caminho de subida fantástico. E há um dia que eu não resisti e disse, Sr. João, o senhor está com tão bom aspecto, está com tão bom ar, e ele olha para mim e diz assim, Sr. Salva, eu nunca me queixei da fotografia, queixo-me da radiografia. Mas é isto que é preciso. Eu acho que a palavra-chave, e eu acho que todos aqui vamos concordar, é a palavra empatia, não é? Termos empatia uns pelos outros. Vou agora só aqui integrar mais umas perguntas. E vou-te perguntar a ti. Joana, qual é a tua opinião, se é que é a tua opinião, em relação à falta de acompanhamento psicológico no hospital? Tu sentiste isso? Enquanto familiar... Tu sentiste isso em relação ao teu pai, mas também em relação a ti. Eu estou a adaptar, esta é a pergunta, é uma pergunta geral, mas eu estou a adaptar para a Joana, para passar assim a... Bom, eu, em relação a mim, não senti necessidade. O meu pai chegou a ser acompanhado por uma psicóloga e, tanto quanto sei, não era uma coisa que ele adorava. E apesar de que eu achar que é muito importante o acompanhamento de um psicólogo, mas há aqui duas coisas que eu gostava que entrasse nesta equação. Ainda a propósito dos profissionais de saúde, que é uma sensibilidade
que não se ensina, que está connosco, e acho que é quando vem a vocação para tratar de alguém, tem que estar lá a sensibilidade. Se ela não estiver, ou se estiver adormecida, é algo que se pode ir trabalhando. Portanto, é fundamental haver sensibilidade. Mas nos pacientes, e aqui não me falo do lado de um familiar, mas nos pacientes, há outra coisa que eu acho fundamental, que é a liberdade. E cada um ter a liberdade de, se está triste por ter aquela doença e se não tem força para dar a volta por cima, está tudo bem. Está tudo bem, exatamente. O nosso problema é que nós temos tendência a achar que é tudo espetacular. Estás com cancro, mas vais superar e vai correr bem, e às vezes não vai correr bem, ou a pessoa até naquele momento o que ela precisa é de um abraço, é que estejam calados, é que não digam nada. E esta liberdade, aquele silêncio que tu falavas há bocado, é tão difícil, é mesmo muito, muito, muito difícil. E sem querer fugir à pergunta, que a propósito da psicologia, só dizer aqui uma coisa, a minha dificuldade era tal que eu quando ligava ao meu pai, quando não estava com ele, quando ligava, eu pensava assim, eu agora vou-lhe perguntar, então, papá, está tudo bem? E disse, mas esta pergunta é muito tonta, não está tudo bem, mas também o que é que eu vou fazer? Vou estar em silêncio, ou seja, tu ficas numa dicotomia, tu não sabes muito bem se has de agir com normalidade ou se has de agir com dor. É tão difícil este equilíbrio. É muito difícil encontrar o tom, é muito difícil, e vais falhar enquanto comunicadora, não é? Enquanto familiar e também enquanto doente, e isto também se vai falando e vai-se partilhando, e a pessoa também tem que dizer, Joana, agora não me apetece. É isso. Ou tu saberes ler, né? Depois é aquela linguagem corporal que nós podemos ir aprendendo, que é, se a pessoa está de braços cruzados, significa que não quer conversar, e respeitar isso mesmo. Só para não me esquecer da pergunta, eu acho fundamental o papel de um psicólogo, porque os médicos tratam maravilhosamente e com muita dedicação a doença, mas este lado aqui, para algumas pessoas poderá ser resolvido por elas próprias, mas termos alguém que seja só um bom ouvinte, e faltam bons ouvidos, faltam pessoas que tenham bons ouvidos, aqueles que ouvem, o ouvir passivamente, sabes, aqueles que ouvem, sei. Que não dizem, mas olha, também me aconteceu isto, não, eu também tinha um pai, assim, não, aquelas pessoas que nós queremos desabafar e que só ouvem, e depois no fim nós dizemos assim, eu gostava de saber a tua opinião. E isso é tão bom. Os psicólogos podem ter este papel, podem e devem ter este papel. Nós desabafamos com eles e eles ajudam-nos com a sua sensibilidade, não é? E percebendo que cada indivíduo é um indivíduo. Exato. Por isso eu acho, assim, fundamental o papel de um psicólogo. E já agora, depois também, chamo aqui, agora o Dr. Manuel é que se calhar vai dizer, meu Deus, o que é que ela está aqui a dizer? Mas o meu pai chegou também a ter aqui uma possibilidade de ter Reiki. Portanto, já há aqui também outros campos que se abrem para que seja um tratamento, ou pelo menos uma forma de estar um bocadinho mais abrangente. Amplo, não é? Sim. Eu tenho agora esta pergunta é para o Manuel e vou ler diretamente daqui do chat, está bem? A evolução tecnológica vai provavelmente reduzir as tarefas técnicas que os médicos têm que assumir. A formação médica do futuro terá que se focar naquilo que as máquinas não conseguem fazer. Empatia emocional com o doente. Como é que entra aqui nesta evolução tecnológica? Obrigada, Ruben. Nós só relembro, temos mesmo pouquinho tempo, só temos 10. Sim, deixa-me só dizer aqui uma coisa à Joana. Eu fui um curioso do Reiki e cheguei a praticar Reiki. Fui aprender, né? Nós temos lá no nosso centro de formação, havia uma altura que houve uns cursos de Reiki e eu resolvi que precisava de fazer uma coisa dessas e fui, mas confesso que não fiquei grande adepto. Mas não tenho nada contra. Quis experimentar para perceber o que é que aquilo era. Bom, e acho que aí passa muito pela convicção que a pessoa tem. Completamente. Não é? E, portanto, pronto. Agora, em relação àquilo que a Marina estava a dizer, ou a questão que lhe foi colocada pelo Ruben, salvo erro, eu acho que isso é muito ficção, faz-me lembrar aquele livro do Aldous Huxley,
melhor dos mundos, em que o mundo é transformado num universo absolutamente tecnocrático, não é? E isso com a medicina nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer porque o homem não é uma máquina, não é? O homem tem uma parte orgânica, uma parte emotiva, emocional, que por muito que neurocientistas como o António Damasio, por exemplo, que é um homem brilhante, que estudou imenso os circuitos da consciência e tudo isto, e que há algo que é inidentificável, que é a alma das pessoas. E isso, a ciência não chega lá e seguramente nunca vai chegar, porque faz parte do que é o ser humano. Não é? Exatamente. Nós somos... Temos uma característica muito própria, uma personalidade, uma maneira de sentir, uma maneira de viver, uma maneira de encarar o mundo e de nos relacionarmos uns com os outros, que não é traduzível em equações científicas ou em algoritmos. A ciência hoje e a medicina tem avançado tremendamente, mas há uma coisa que é intocável, e isso a técnica, por mais avançada que seja, nunca vai conseguir dominar. Portanto, e quem nos dera que todos pensassem assim, não é? Que esta humanidade nunca falhasse e que nós sabemos... Mas só porque nós não temos muito tempo, obrigada, Manuel, só porque nós não temos muito tempo. Eu acho que falei imenso já. Não, maravilhoso. Não mais falou aqui. Não. Peço desculpa, não queria monopolizar. Não. É só mesmo tempo, e há pessoas que disseram coisas... Não. Eu só queria, e espero que o Manuel e a Joana não me levem mal, mas gostava de terminar com o António, no sentido em que, e depois então vou dizer as minhas últimas palavras desta conferência, mas António, gostava de que fosse o António aqui a fechar um bocadinho, no sentido em que transmitisse uma mensagem para quem nos está a ver, de esperança e de humor é o maior ato de amor. E quando nós falamos aqui de humor, falamos humor aqui com respeito, com trato, aliás... Isto é muito importante, e desculpem lá, estou sempre aqui a defender aquilo que estamos a fazer, mas isto chama-se a Associação Humor Relevante, que é, eu só falo de cancro com humor porque tive cancro. Há aqui um humor de identificação, não é? É da história, parte do particular para o geral. E nós temos esta associação porque estamos sensíveis a isso, não é? Eu estou a encabeçar este projeto porque passei por isto. E então daí o humor estar absolutamente ligado ao respeito e à noção de que numas pessoas cai bem, umas cai melhor ou cai pior, e é preciso ter aqui uma sensibilidade e uma inteligência emocional para se fazer isto bem. E vocês foram uns excelentes convidados, e estou muito emocionada, mas vou passar a palavra ao António, e quero que nos diga assim, com a sua voz de rádio magnífica, uma palavra de esperança, do que quiser, quem está a ouvir, pensar sobretudo muito obrigado. Marina, a palavra de esperança é esta. A felicidade, a vida não é feita nem de infelicidade, nem de felicidade totais. Embora por vezes pareça que a nossa vida é permanentemente infeliz, para certas pessoas é isso, para outras até dizemos, mas que sorte que eles têm ou que ela tem, parece que tudo corre bem na vida, nenhuma destas coisas é totalmente verdadeira. A vida é um gráfico autêntico. Há noite e há dia, há momentos bons, há momentos maus, há momentos saudáveis e há momentos em que a saúde parece que nos foge entre os dedos, de maneira que, assim como nós, quando estamos plenamente felizes, temos consciência que aquela felicidade não é para durar sempre, tentemos racionalmente, se possível, quando estamos infelizes ou quando nos bate à porta um problema, um cancro, uma doença que pensamos que vai mesmo alterar o ritmo da nossa vida e o nosso dia-a-dia, pensemos também uma coisa, aquilo também não é eterno. Nada dura sempre. E, portanto, há de certeza solução para aquilo. E haverá momentos que vão ser melhores, haverá momentos de tranquilidade absoluta, haverá outros em que voltamos a entrar um bocadinho em pânico, mas temos de viver com isto, ou seja, a vida
não é uma linha constante, é um gráfico em que vai acima, vai abaixo. Exatamente. Nós não inspiramos só, inspiramos também. Nós não sorrimos só a alturas em que estamos mais sérios. Nós não mantemos sempre a fome, nós temos momentos em que estamos saciados. Nós não dormimos tudo 24 horas por dia, dormimos algumas horas por dia e vivemos outras. Com a saúde e com as doenças, as coisas têm de ser exatamente pensadas da mesma maneira. De maneira que aqueles que encontram a sua esperança na fé, na religiosidade, ótimo, vão por esse caminho também. Aqueles que acreditam só na medicina, então acreditem totalmente. Aqueles que acham que a solução é o tudo, é a mistura, é um puzzle entre os médicos, a família, os amigos, os sonhos que não se quer, o trocar de carro ainda estreia tempo disso e o médico sabiamente diz, mas por que não faz isso? Claro que sim, é tudo isso. A minha palavra final é o seguinte, misturei humor com amor, esperança com momentos menos esperançosos e sigam a vida em frente pensando que felizmente cada dia que passa, no mundo em que estamos a viver, com as tecnologias e com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, as coisas, graças a Deus, começam a tornar-se muito mais claras e risonhas quando as perspectivas, e o Dr. Manuel disse, é testemunha, e é mais que balizada para há 40 anos atrás, algumas doenças e alguns prognósticos eram terríveis e hoje em dia já não o são. Exatamente. E cada vez será melhor nesse sentido e que nós possamos ajudar. Isto também é um contributo que estamos aqui a fazer. Mas é um pequenino contributo, mas nesse sentido é bom. Olha, eu antes de me despedir quero agradecer, não sei se querem dizer mais alguma coisa, eu quero só cumprir o horário, mas ninguém nos ralha nem nos bate, nem nos expulsa daqui se passarmos 5 minutos. Não sei se querem dizer alguma coisa, Manuel, Joana, assim para terminar também. Eu só quero dizer que gostei imenso desta conversa a 4 e que aprendi com vocês os três, foi bom. Obrigada. Foi bom ter estado aqui convosco. Obrigada. Eu só queria dizer que ter um médico com o prestígio do Dr. Manuel a dizer isto e que aprendeu alguma coisa, sendo eu um dos outros 3, eu fico, foi o melhor momento do dia para mim. Então António, então o que é que eu ia dizer? E ia dizer que tinha muitas saudades de estar assim junto com a Marina, ainda estive há relativamente pouco tempo também em coisas deste género. Mas com a Joana, a querida Joana, já há muito tempo que eu não tinha o prazer de estar assim com ela e desejar-lhe tudo de bom, porque ela merece. É uma mulher muito bonita por dentro e por fora. Desejar-lhe tudo de bom e um grande beijinho extensivo à família dela, nomeadamente às suas crianças. Obrigada. Ai, que bom. Eu também vou fechar, Dr. Manuel, que privilégio ouvir essas suas palavras. E isto vale, como é bom, reparem só, não é? Um médico maravilhoso de prestígio, o António Sala, que é extraordinário, e eu, Marine, e tu, que devemos ser umas miúdas, não é? Completamente. Então, se calhar estamos a abrir o nosso coração e a ser sinceras naquilo que dizemos. O que eu espero, efetivamente, e também aprendi muito convosco, obrigada mais uma vez, é muito libertador para quem passa de outra forma, não é? Nesta situação é muito bom ouvir e ser ouvido, não é? Mas é sobretudo também bom, e eu quero acreditar que sim, que alguém que nos ouviu neste auditório, que ficou com um bocadinho mais de esperança, um bocadinho mais de coragem, um bocadinho de perceber que realmente há pacientes que não lidam bem, há pacientes que lidam maravilhosamente bem e está tudo bem, cada um tem o seu espaço. É tal liberdade que eu falava há pouco. Foi um prazer, um grande prazer. Obrigada. E para terminar, isto não estava no alinhamento, como se costuma dizer, eu estou a agir como se estivéssemos num programa de televisão, isto estava no alinhamento, estamos em direto. Não, isto não estava no alinhamento, mas eu quero-vos dizer que eu estava muito, muito, muito nervosa para este dia, tive assim uma grande crise de ansiedade há 2 dias, porque as pessoas talvez não têm noção de como nos é, e vou-vos meter aqui todos aqui, nos é difícil expor. E parece que é fácil, e estávamos a dizer, isto é uma pequenina iniciativa, e sim, é uma pequenina iniciativa, é um pequeno contributo, porque é mesmo, porque tomara nós podermos fazer tão mais, mas é-nos muito difícil expor. Parece fácil, mas não é. Quero agradecer-vos mais uma vez, agradecer às pessoas que nos ouviram. Este é o ciclo de
Conferências Rosa, foi o primeiro dia. Agora será também no dia 22, vai ser também muito, muito interessante. Vamos ter o António Raminhos, a doutora Maria João Cardoso, o João Condeixa, que também é uma pessoa maravilhosa, e vai ser mesmo muito interessante. Estas iniciativas existem para vocês, esta é a missão da Associação Humor Relevante. Nós queremos fazer isto que estamos a fazer aqui, e também posso já aqui dizer que temos um projeto muito giro em Mangas. Nós queremos fazer uma série onde falaremos de cancro de uma forma como se calhar ainda não se costuma falar. Isto vai ser feito ou para a televisão ou para a internet, consoante aquilo que nós conseguirmos, mas o nosso compromisso é este: trazer leveza, tranquilidade, humor, alegria, sensibilizar e desmistificar com tato, com empatia, que é a minha palavra favorita. Muito obrigada a todos, um grande beijinho, sejam felizes.